profissional, de graus académicos que alcançou, de projetos em que participou. É sempre visto, para efeitos de recrutamento, como uma nota de conclusão de mestrado e dias que trabalhou. Tenho sérias dúvidas de que isto seja um elemento de valorização. Depois nós sabemos também que temos escolas em contextos muito diferentes, projetos educativos diferenciados e que nem todos os professores têm o mesmo perfil para diferentes escolas. Eu tenho dado muitas vezes esse exemplo. Trabalhar num agrupamento de escolas TAPE é muito diferente do que trabalhar aqui na escola secundária Filipe de Lencastre. É muito diferente. E há professores que têm formação em mediação cultural, em gestão de conflitos, numa série de coisas que são trunfos para trabalhar num determinado tipo de escolas e não noutras. Portanto, é para aí que estamos a trabalhar. Queria só pegar aqui em algumas coisas que foram ditas, e estando aqui no Instituto de Educação, mas no edifício onde também funciona a Faculdade de Psicologia, eu gostava de ver algumas coisas estudadas nestas matérias de que falámos, estudadas na área até da psicologia social. Nós temos vários indicadores sobre estas questões da valorização. Um dos indicadores, o inquérito que é feito pela OCDE, o TALIS, é um inquérito que é feito a professores e diretores, portanto é um retrato dos sistemas educativos a partir da percepção de professores e diretores, e o TALIS tem alguns dados interessantes, mas contraditórios também. Os professores portugueses são dos que se dizem menos valorizados pela sociedade. Aliás, o último TALIS foi feito num período em que estávamos a discutir a recuperação do tempo de serviço, portanto as pessoas estavam particularmente zangadas na altura em que foram questionadas, mas noutros países também haveria, em termos de comparabilidade, são dos que se dizem menos valorizados. São os que mais dizem que não trocavam a sua profissão por outra. Ao mesmo tempo, os inquéritos de confiança feitos à população portuguesa sobre as profissões mostram que a sociedade coloca os professores em terceiro lugar nas profissões que mais valoriza e mais confia. Portanto, nós temos aqui dados que não batem completamente certos. Uma classe que se sente desvalorizada, uma sociedade que responde que, depois dos médicos e dos bombeiros, são os terceiros, os professores aparecem em terceiro lugar, já agora em último aparecem os políticos. São aqueles que são menos valorizados pela sociedade portuguesa e quando vemos o nível de insultos que por aí andam, nós percebemos que é exatamente isso. Portanto, há aqui ir mais fundo do que simplesmente dizer isto. Os professores que estão hoje no sistema educativo são profissionais que viveram vários fatores particularmente duros. Primeiro, tiveram as suas carreiras congeladas quase 10 anos. Portanto, há um conjunto de expectativas de carreira que não se puderam verificar, que não tivemos condições financeiras para recuperar tudo o que ficou para trás, mas também temos hoje um quadro que, quando compara com onde estávamos antes do descongelamento das carreiras, é um quadro muito mais favorável. Nós hoje temos 30% dos professores que estão no sistema sobre os 3 últimos escalões. 16%, salvo erro, estão no último escalão, no 10º escalão. Quando comparamos isto com o resto da administração pública, nas carreiras gerais, a percentagem de técnicos superiores que estão no último escalão, que é um escalão equiparado em termos financeiros, é inferior a 1%. E nós também estávamos aí, em números muito, muito baixos, tínhamos apenas 7 professores no 10º escalão em 2018, hoje temos cerca de 17 mil. Mais de 17 mil neste momento. Portanto, há neste momento uma perspectiva de uma carreira onde se progride, ao contrário do que o professor João Pedro da Ponte disse, onde se progride mais rapidamente do que nas carreiras gerais e com saltos de progressão mais elevados do que noutras carreiras da administração pública que têm as mesmas qualificações profissionais.
Pois há coisas em que importa de facto trabalhar. Importa trabalhar muito. Nós temos neste momento um trabalho em curso para dar resposta a estas preocupações relacionadas com a burocracia. Estamos a ouvir as escolas, estamos a fazer sessões de trabalho com escolas. Não é um tema fácil, porque há questões que têm a ver, por exemplo, dar um exemplo, justificar porque é que um aluno não passou de ano é considerado burocracia. Mas eu, se for ao hospital e morrer, também não espero que venham só à porta dizer à minha família: olha, morreu. Espero que se diga, que se justifique o que é que pode, quais foram as causas ou se for no caso de fazer um plano de recuperação para o aluno, haver medidas para que ele possa efetivamente recuperar. Nós queremos identificar é aquilo, como dizia a professora Pedro, aquilo que é considerado inútil, aquilo que é considerado redundante e aquilo que não se traduz em melhoria na ação pedagógica junto dos alunos. Portanto, esse levantamento está a ser feito. E para terminar, importa também, para além desta valorização da profissão em termos de redução de tarefas que são inúteis, esta conversa dos 4 dias, para mim, é uma conversa um bocadinho bizarra, devo dizer. Portanto, para aqueles aqui que vão ser professores, o horário do professor tem a seguinte componente: tem 22 horas letivas, 2 horas e meia do que se chama componente não letiva de estabelecimento que acontece na escola e 10 horas de componente individual. O que é que acontece e porque é que os professores se queixam, muitas vezes com razão? Que estas 2 horas e meia de componente não letiva de estabelecimento às vezes são muito mais do que isso, porque há reuniões que duram, há sessões de trabalho entre professores que duram, mas é também um horário que é muitas vezes desigual ao longo do ano. Há semanas horríveis na vida de um professor, as semanas ali próximas do final dos períodos, quando há inúmeras reuniões de planificação, avaliações, há semanas mais leves. Nós, neste momento, temos, por via das idades, uma parte muito considerável dos professores com redução de componente letiva. Para vos dar uma ideia, a redução das horas de aulas nos professores hoje gera quase 11.000 horários de professores que são precisos contratar todos os anos por via da redução da componente letiva. E, portanto, há aqui, não é uma profissão, seja das 9 às 5 no atendimento, é uma profissão que tem picos muito irregulares em termos de intensidade. E isto gera, por vezes, também muita insatisfação nos picos muito maiores, gera alguma liberdade para um trabalho mais individual noutros momentos, mas é também uma matéria sobre a qual temos que nos debruçar, é exatamente sobre a gestão do tempo, a própria gestão das reuniões. Eu fui membro de um conselho geral de uma escola e confesso que às vezes eu queria fugir dali, porque a eficiência na gestão das reuniões, e na minha faculdade era a mesma coisa, era nula. Nós passávamos 2 horas, 3 horas a discutir coisas que não interessavam a ninguém. E toda a gente se queixava: estamos aqui há tanto tempo. Só estávamos ali há tanto tempo porque queríamos, não havia nenhum ministério a impor que estivéssemos ali tanto tempo com discussões estéreis. Portanto, há aqui dinâmicas de gestão que também são importantes. Quando eu dizia que a questão da semana dos 4 dias, etc., eu conheço bem os horários dos professores. Há uma grande percentagem de professores em que as escolas conseguem organizar a semana para que tenham um dia sem aulas. Não é um dia sem trabalho, é um dia sem aulas, sem componente letiva. Portanto, isso é muito comum e, portanto, em termos de distribuição de trabalho ao longo da semana, essa já é uma realidade. Não é a semana dos 4 dias que acumula 12 horas num dia para ficar com mais um dia de folga. Portanto, o dia livre não é um dia de folga, mas é um dia que permite uma gestão mais harmoniosa ao longo da semana.